Fala galera, seja bem-vindo a mais um podcast É do Jogo, esse podcast que fala sobre saúde, nutrição, treinamento e longevidade e muito mais o que vier. O que a gente gosta mesmo é de trocar boas ideias com gente que sabe e manja do que tá falando. Eu sou o Victor Abs. Há 1 ano e meio eu iniciei meu processo de chegar aos 40 anos de idade na minha melhor versão. Desde lá, perdi peso, subi massa magra, lesionei, mas daí tu tem que pegar os episódios atrás aí, ó, e descobrir qual é toda essa história. Hoje a gente tá no capítulo recuperação de lesão e a gente vai falar um pouco sobre isso hoje aqui nesse podcast. Quero também aí agradecer a Clínica Forte, os nossos parceiros, né? Fisioterapia é importante nesse processo de recuperação, nos apoiaram aí, estão sempre disponíveis no mercado, e não é só fisioterapia, tem tudo envolvido aí para recuperação, né, de lesões do esporte, questões de saúde. Fala com os caras que os caras resolvem, e ao longo desse episódio, um pouquinho mais para frente, eu vou chamar um quadro que foi os primeiros dias, né, em que eu iniciei, o primeiro dia que eu iniciei, inclusive, a fisioterapia, após saber aí o que era meu quadro, que a gente vai descobrir hoje. Parece aí que é um troço meio raro e tal. Tinha que ser, né? Não podia ser um troço meio assim, uma bursitezinha, um troço, um negócio, um remedinho, tá tudo resolvido. Não, tem um tempo para tudo isso, né? Então estamos aí, acompanhem o episódio de hoje. Ah, e a gente tem novidade, né, galera? A gente agora, nós estamos também na TV. A gente começou na internet, começou no digital, nos manteremos no YouTube, no Spotify, tu consegue nos acompanhar semanalmente, mas a gente também tá no canal Market, que na Claro é o canal 692 e também no canal da Vivo 611. Um abraço para o canal Market aí, que legal. Obrigado pelo convite aí de nos ter dentro da programação. É importante porque isso significa que o que a gente está falando aqui realmente está ajudando pessoas a ponto de eles quererem multiplicar isso, né, numa TV aí a cabo. A gente fica muito feliz porque quando eu iniciei esse processo, alguém ou alguéms, né, acabaram me motivando, contando as suas histórias através das plataformas, das redes. Iniciei a minha, em algum momento eu achei que eu também queria comunicar isso. E aí, sozinho, eu não sou ninguém, né? Quem sou eu para falar de treinamento, nutrição? Quase 40 anos fazendo tudo errado. Comecei o processo certo, mas eu precisava chamar profissionais que chancelassem essa conversa, e esse papo me juntei com o meu irmão nutricionista, Renan. Seja bem-vindo, meu amigo. Bora, pessoal. O homem estava empolgado hoje, hein? Mas a gente está feliz. Entramos para a TV, estamos de volta. A gente ficou um tempinho sem gravar, né? Mas graças a Deus a gente estava ali com uma reserva de episódios e hoje a resenha vai estar boa demais. Já começou antes mesmo do podcast. Eu vou ter que repetir as perguntas que eu fiz para ele, porque era tanta curiosidade que ele já me explicou e eu, meu Deus, a gente tem que contar para os nossos ouvintes, né, nossos telespectadores. Então vai estar bom demais hoje. E o médico, que começou com o médico e hoje é meu irmão, Leandro Sobreiro, médico aí do esporte. Bem-vindo também, obrigado por estar desde o início com a gente. Olá, pessoal. Hoje tem uma sensação de parece um reinício, né? Não sei por que eu tô com essa sensação, acho que a gente ficou uns dias sem gravar e dá aquela coisa no coração, assim, de estar voltando aqui, ver todo mundo empolgado. E também a gente teve um papo nos bastidores que já deu um spoiler de que o negócio hoje vai ser muito bom. Cara, mas é que quando tu traz um cara mente aberta, que conhece, tem conhecimento, tem bagagem, é do meio, faz o que a gente faz, muda todo o jogo. E assim, quando eu entrei no consultório do doutor, né, que eu estava no auge ali do processo de não ter movimento, assim, estava, né, chateado, tinha parado com absolutamente tudo que eu tinha iniciado. Quando abriu assim a porta do consultório, ele me viu acabado, deprimido, choroso, perguntando: doutor, será que um dia eu vou voltar? E ele: cara, calma, vamos ver esse ombrinho aí. Ele foi certeiro. O nosso convidado de hoje é Dr. Felipe Milak. Isso aí. Milak, ele é médico, ortopedista e traumatologista, preceptor do grupo de cirurgia do ombro e cotovelo do Hospital São Lucas. Doc, bem-vindo ao É do Jogo. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês. É a minha primeira vez em um podcast na vida. Que massa! Olha aí. Aí, que honra. E é muito legal estar aqui conversando sobre tópicos que fazem parte da nossa vida. A atividade física, a reabilitação pós-lesão,
diagnósticos difíceis, que são sempre bons da gente conquistar eles, né? E histórias de superação. Todo mundo gosta de tudo isso. Então, o teu caso é um excelente caso porque ele inclui tudo isso. É uma trajetória de sucesso que tem os seus altos e baixos, não existe jornada só ascendente, a gente tem que passar por alguns degraus, algumas quedas, e a recuperação delas torna isso ainda mais legal. E tu tá passando por isso, melhor do que todo mundo sabe contar isso, a gente vai poder desenrolar isso muito bem, que hoje o grupo tá muito bom para isso, tá, pessoal? Tô contando que a gente vai bem longe aqui. Tenho certeza que a gente vai trocar uma ideia. E o Vitor falou assim para mim, né? Bah, quando entrei no consultório do Doc, o Doc era gigante. É verdade. O homem já ficou apaixonado já, né? O Doc é shapeado. É certo que ele vai entender minha dor, tá ligado? Verdade. Agora, quando começou a contar essa história do que tu entrou no consultório, choroso e tal, fiquei pensando, a primeira coisa que olhou pra ti, não ficou pensando no teu ombro, e daí tu pensou, pô, esse cara tá aromatizando. Esse cara tá com estradiol nas alturas, né? É muito bom. Mas assim, Doc, a gente sempre começa colocando todo mundo na mesma página, de uma maneira um pouco resumida, um pouco da tua trajetória, para as pessoas entenderem de por que tu foi convidado como sendo referência nessa área, né? Conta um pouquinho aí pra nós. Bom, vamos lá. São 20 anos de formação, então tu quer que eu comece por onde, meu velho? Tu quer que eu comece pela atividade física, pela ortopedia? Por onde a gente vai? Me conta. Por que escolhendo essa especialidade? Boa pergunta. Tá. Essa parece... Eu vou dar uma resumida, tá? Isso envolve alguns anos. Eu entrei na faculdade pensando em fazer cirurgia do trauma, tá? Seria cirurgia geral e depois cirurgia do trauma, porque era algo que me tocava muito. O destino das pessoas que sofriam acidentes graves e como elas iam evoluir nos primeiros dias e cenários de evitar morte, evitar lesões adicionais, enfim. E eu acabei trocando esse mundo pela ortopedia, porque ela era muito mais próxima de algo que me tocava, que era o esporte, o tratamento de atletas, devolver qualidade de vida, e a ortopedia é uma especialidade muito mais objetiva do que a própria cirurgia geral e cirurgia do trauma. Além disso, eu teria mais contato a longo prazo, né, de acompanhar os pacientes do que eu teria no mundo da cirurgia do trauma, onde tu salva e próximo, vamos lá, e assim vamos. No mundo da ortopedia, por que eu fui parar na cirurgia do ombro? Eu tinha um primo, que era o meu mentor, que foi a razão de eu fazer medicina, de eu fazer ortopedia, e ele foi minha referência durante muitos anos, era o meu irmão mais velho, o Fábio Gervini. Ele teve um câncer de fígado e faleceu faz 10 anos, mas assim, o que ele me ajudou no início da carreira, me orientou, me levou para ortopedia, ele é um dos principais culpados de eu fazer ortopedia. Em especial cirurgia do ombro, porque ele era cirurgião de ombro, eu fiz com ele a minha especialização. Depois, com o tempo, né, eu fui juntando ainda mais a ortopedia e cirurgia do ombro com o mundo do esporte, porque eu sempre estive ligado de alguma forma, seja através da musculação, seja através do mundo da luta. Eu lutei Muay Thai quando era mais novo, e em 2010 eu comecei a fazer Krav Maga, que é o sistema de defesa pessoal israelense. Em 2015 eu me tornei instrutor, fui instrutor de Krav Maga durante 7 anos. Por que eu cheguei, por que a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Por que eu cheguei no CrossFit? Por causa do Krav Maga. Krav Maga me fez chegar num ponto da graduação onde eu precisava fazer combate contra 2 agressores ao mesmo tempo. E aonde estava o meu treinamento naquela época? Eu fazia musculação 6 vezes por semana e corria entre 4 e 5 quilômetros 4 vezes por semana. Quando eu comecei a fazer combate contra 2 agressores, eu acabava o condicionamento em 30 segundos. Peraí, o que está acontecendo? Eu estou com 2 metros de língua para fora e não estou sobrevivendo, e eu treino tudo isso, eu treino forte, eu corro bastante, mas a minha forma de treinar está errada. E aí eu, com todos os preconceitos que um ortopedista, cirurgião de ombro pode ter, fui conhecer o CrossFit. E assim, acreditem, ninguém tinha mais preconceito com isso do que eu. 7 anos depois, hoje eu prescrevo CrossFit para os pacientes, porque eu entendi que a forma de treinamento, as vias metabólicas de treinamento que o CrossFit apresenta, elas tanto te dão força quanto condicionamento, quanto capacidade respiratória, tudo muda. Eu estou melhor condicionado aos 47 anos do que eu estava aos 40. Então, isso foi uma das coisas que mudou muito. E em termos da luta, em 3 meses depois, eu estava batendo nos 2 coleguinhas e saindo mais inteiro do que eu estava. 3 meses de treino. Foi um absurdo a melhora de cardio. Um detalhe curioso, que eu já tinha notado, claro, que não sei se vocês já viram, no Netflix tem uma série que o nome é D100, que ele compara várias pessoas. E o campeão de uma temporada que eu vi... Das duas? Os crossfiteiros sempre vão, aí, ó, são todos campeões. É o condicionamento equilibrado entre força,
condicionamento cardiorrespiratório, resistência, porque é muito comum no atleta especialista tu ter uma dessas valências. Tu pega um maratonista, ele tem uma resistência monstruosa, um VO2 altíssimo, mas bota ele para fazer um levantamento de terra. Não faz muita coisa. E o praticante de musculação, no modo geral, ele não é muito bom em nada. Nem no força. Porque o cara mete um treininho de hipertrofia, às vezes o cara nem é tão forte assim. Então Eu discordo, mas vou deixar. Mano, assim, vamos fazer uma comparação valente. Não é que o cara é fraco, mas se tu comparar com quem treina força, tu é fraco. Se tu comparar com quem corre, tu não é o melhor corredor. Sim. Então o cara não é geralmente o cara que faz musculação, não é o melhor em nada. É verdade. Se dentro do CrossFit isso também é uma verdade. Né? Eu participei no início do ano de uma competição de powerlifting. Tá? Nunca fiz powerlifting antes, mas fui lá participar porque, vamos ver como é que é isso. São 3 movimentos: levantamento terra, supino e agachamento. Eu saí como recordista sul-americano da minha categoria, por idade e peso. Tá? Massa, a verdade cara. É que não tem velho frango fazendo isso. Velho de 80 quilos não tinha. Então, assim. Não interessa. Não, mas o que é legal? Se pegar as minhas cargas, tá, na competição, eu levantei 200 quilos de deadlift, de levantamento terra. Cara, isso é mato perto do que aqueles guris levantam. Isso não é nada. Eu agachei com 150 quilos, os guris estavam agachando com 200. Tu tá agachando com 150, Doc? Sim, para uma repetição. Tá? Cara, o Israel lá na academia, que ele tem uma powerlifter, eu vi ele brincando 8 repetições com 240 quilos. Falando, assim, 150 quilos de agachamento por atleta de força é mato. Os guris fazem muito mais do que isso. Tá? O supino com 120 quilos, legal, beleza. 150, 160 quilos nas categorias com peso mais elevado, até 250 quilos tem cara batendo. De supino. Vai romper peito. Não, os caras são os animais. Mas o cara que mete um treino na academia é forte. Entende? Mas esse cara é o atleta especialista de força. Eles não treinam 4 séries de 10 repetições. O treino deles é completamente diferente disso. Ele é voltado para uma repetição máxima. Que se a gente for pegar para o atleta médio da musculação por aí e for treinar eles todas as vezes para uma repetição máxima, a gente vai ter sim um absurdo de lesão, porque o pessoal não está nesse tipo de treinamento, na maioria dos casos. Eles estão querendo fazer o treininho fofo deles e voltar para casa no fim do dia. Pode ser. Deixa eu aproveitar e puxar o gancho por que as pessoas treinam uma vida inteira e continuam e passam sempre se lesionando? É algum problema já estrutural na base? É um problema na sequência? É normal? Olha, se eu tivesse que te dar uma sequência de coisas que você tem que botar na cabeça, é obrigatório. Tá? São 3 palavras sobre treino: mecânica, consistência e intensidade. Se tu não dominar a mecânica daquele movimento, não souber fazer ele da forma correta, se tu não tornar isso consistente, ou seja, fazer da primeira até a última repetição, da última série, aquele exercício da forma correta, tu não deve aumentar a carga. Tá? Que a intensidade é o último passo. Mas isso é muito complicado. Eu sei que é. É muito. Porque tu tá ali e acho que vai mais uma. Acho que vai mais uma. Aí tu tá ali... Pô, mas se tu souber... tá sobrando. Tem ego ainda muito envolvido. Não, tem tudo. Uma das coisas que eu aprendi assim, é deixa o ego na porta. Tá? E por que eu acho que nesse aspecto o CrossFit é muito interessante? Deixar o ego na porta. Porque se tu não deixar, cara, vai ter uma guria de 1,5 m com 50 quilinhos que tu vai olhar pra ela, eu faço mais pesado que ela. Não faz, cara. Se aquela guria for quem eu tô pensando, que às vezes tá treinando há 5, 6 anos, aquela guriazinha, magrelinha, vai te deixar no chinelo e tu pode ser um monstro de forte. Só que o condicionamento que ela conquistou, tu não tem. Mas aproveitando então isso, fala aí sobre essa questão de que é um senso comum, acho que já virou um senso comum falar que o CrossFit é um esporte lesivo. Cara, isso é uma excelente pergunta. O que acontece? Vamos levar para a estatística, tá? Que eu acho que é o melhor ponto da gente esclarecer isso. O CrossFit tem uma taxa, em literatura, tá, de lesões entre 3,2 a 3,4 lesões para cada 1.000 horas de treino. Tá? O que isso significa? Vamos pegar outros esportes mais comuns que todo mundo faz, todo mundo conhece. Corrida de rua, 10,6 lesões por 1.000 horas de treino, é mais que o triplo. Se eu vou pegar o futebol clássico do final de semana, 7,8 lesões para 1.000 horas de treino. Mas a musculação machuca menos. Fato. 1,8 lesões para cada 1.000 horas de treino. Mas musculação é 1,8? Isso. Mas aí a gente vai pegar todo mundo que faz musculação. Nós não estamos falando de atleta. Tá? E aí tu vai ter desde o guri que está começando na musculação, que dificilmente vai conseguir se lesionar com pouca carga, os mais idosos que estão indo para cumprir tabela em alguns casos
Isso baixa uma estatística. Sim, sim, tá? não tem. CrossFit quase todo mundo vai tentar treinar. No CrossFit tu vai buscar mais intensidade. Né? E esses 3.2, 3.4 lesões por 1.000 horas de treino são comparáveis a quê? São comparáveis aos esportes que trouxeram alguns movimentos, algumas atividades semelhantes, como a ginástica olímpica, powerlifting, o levantamento de peso olímpico, tem taxas de lesão semelhantes a essas do CrossFit. Né? E o que eu considero bastante importante quando a gente fala de lesão em qualquer tipo de esporte é a razão que a gente tem entre eficiência e eficácia. Então, desculpa, perdão. Entre segurança e eficácia. Tá? Eu posso ter uma atividade extremamente segura, tá? Do ponto de vista de baixíssimo índice de lesão, tá? E a eficiência para esse atleta vai ser muito baixa. Se eu pegar qualquer atleta de alto nível, ele está treinando numa zona de eficiência tão alta que ele não tem mais segurança, ele está muito próximo da zona de lesão. Né? Então, se a gente vai buscar qualquer rendimento, a gente vai buscar uma melhora de condicionamento, a gente deve buscar a intensidade um pouco mais alta. Né? O que seria a definição do CrossFit? Movimentos constantemente variados, movimentos funcionais constantemente variados, realizados em alta intensidade. Essa alta intensidade é individual. Tá? A minha alta intensidade é diferente da do Vitor, diferente da tua, diferente da de uma criança de 10 anos. Meu filho treinou ano passado, agora está com 11 anos. É diferente da intensidade que uma senhora de 60 anos vai atingir. Mas é que cada um está buscando a melhor intensidade. Isso é justamente essa alta intensidade no treino, durante um período de tempo relativamente curto, que provoca mais alterações metabólicas favoráveis no organismo de cada um. Então, é por isso que o CrossFit tem funcionado muito bem. O que eu vejo na prática, daí tu vai saber melhor que eu, até porque tu atende pessoas que se lesionam, é que a pessoa na academia, ela não fazia levantamento terra, não fazia agachamento e outros movimentos mais complexos. Né? E daí quando ela vai pro CrossFit, me machuquei. Por conta de inserir esses movimentos aí que necessitam talvez assim, um recrutamento motor. Exato, mas também um ensinamento mais pausado, não chegar lá e faz um deadlift aí. Não, peraí. Às vezes o cara é encurtado, ele, sabe, são várias variáveis, além da questão do ego, né, do cara pegar tipo, não vou perder ali pra... O que acontece? Esses movimentos, os chamados movimentos funcionais, o que define o movimento funcional? Ele recruta o corpo inteiro, em primeiro lugar. A energia, ela sempre parte do centro do corpo para as extremidades, busca, por exemplo, um levantamento de peso olímpico. Na primeira parte, o clean, ou... como chamam em português, arranca, arremesso, né, para o clean, jerk e snatch. Mas na primeira parte, quando eu vou tirar o peso do chão e jogar ele para os meus ombros, eu preciso segurar a barra, fazer um levantamento terra com alta velocidade, estou simplificando demais o movimento, em alta velocidade, que me permita fazer uma extensão dos meus quadris, dos meus joelhos, do tornozelo, para poder ganhar um tempo onde a barra flutua e entrar debaixo dessa barra. Isso é um movimento que acontece em menos de um segundo. Tá? Como é que eu faço para criar isso? Eu volto para o que eu acabei de falar, da mecânica, consistência e intensidade. Se eu não pegar esse atleta e não tiver um treinador olhando para ele, para ver como é que vai ser a base do levantamento terra, a posição inicial dele, a forma como ele segura na barra, todas essas etapas de movimento precisam ser vistas por um treinador. Nas aulas normais, pelo que a metodologia do CrossFit prescreve, tu deve ter o treinador para cada aluno, numa razão de até mais ou menos 10 pessoas por treinador. Mais do que isso, tu começa a perder qualidade. Mas acho que se é iniciante... E aí que eu ia chegar. Nós iniciantes, eles ficam mais em cima. Eu já sou macaco velho treinando, já tem 7 para 8 anos que eu estou treinando ali na Ginge. Então, eles não ficam mais tão em cima de mim. Mas isso não quer dizer que eles não estão me vendo. Tá? Mas quando chega um iniciante, normalmente tem 2 treinadores. Um vai ficar coladinho no iniciante, ou nos 2 ou 3 que estão ali, olhando o movimento, corrigindo detalhezinhos, para que eles, desde o início, aprendam a mecânica correta. Tá? Na hora de colocar carga, que acontece normalmente num ponto mais avançado da aula, não no início, né? Porque no início tu precisa fazer aquecimento, ver padrões motores, tu vai ver se o aluno está encurtado, muitas vezes o aluno tem um agachamento deficiente, tá? E acredita, agachamento deficiente é uma das coisas mais simples que tem de acontecer. Ou não consegue quebrar uma paralela, os isquiotibiais estão encurtados. Uma série de quebrar uma paralela? Quando o teu quadril passa da altura do teu joelho. Tá? A maioria dos agachamentos de academia que a gente vai ver, o quadril não chega na altura do joelho. Ele deveria ir abaixo. Lembra que agachar não era pra gente um exercício nos nossos antepassados. Era uma posição.
A gente defecava agachado, a gente comia agachado, era uma posição extremamente funcional. E hoje isso se perdeu. Tanto que, não sei se vocês já viram o meme do Slav Squat, que é sempre algum russo ou alguma coisa agachado com os 2 bracinhos por cima dos joelhos, que para eles é uma posição confortável. Eles continuaram usando isso como um padrão de postura. Enquanto aqui no Ocidente a gente abandonou o agachamento do lado funcional. E se mandar a maioria das pessoas agacharem, elas não conseguem passar o quadril da altura do joelho mantendo o tórax alto. Ou sem curvar as costas. Sem curvar as costas, exato. O que mais encurta o meu agachamento é a mobilidade de tornozelo. Não tenho dúvida, é um grande fator para um mau agachamento. O que pode ajudar num caso desse, eu trago para o mundo da lesão, é um calçado chamado lifter, ou tu pisar em cima de uma anilha, que tu vai trazer o teu tornozelo, o que permite que o teu joelho possa dobrar mais, tá? E aí tu te mantém mais equilibrado. Mas sim, o tornozelo é um dos problemas, se tu tem uma entorse de tornozelo, tu não agacha direito. E o solado dos treinos... Fala um pouquinho sobre o solado do LPO, né? Boa. Assim, se eu vou para o mundo da força, né, eu tenho algumas variações de calçado, mas no porque, LPO... Desculpa interromper, o CrossFit também, eu não sei se o solado do LPO é um pouquinho diferente do solado do CrossFit, que é para ser... Para o público que está ouvindo, assim, muitas vezes o pessoal não está muito familiarizado com o que é o CrossFit, o que é o LPO. No LPO, tu vai fazer uma repetição com carga máxima de um clean jerk ou de um snatch, tá? Para uma repetição, se usa um calçado que tu tem um retropé, a parte do calcanhar, mais elevada, perto de 2,5 cm. Então ele ajudaria, tipo, nesse exemplo ele que tu me deu. Ele te melhora muito para um agachamento e te dá uma base muito mais firme. O solado dele é totalmente liso, são calçados mais pesados, eles são feitos para estabilidade, tá? Essa palavra deles. Os calçados de CrossFit, os tênis, eles têm estabilidade, mas eles têm que ser o mínimo de conforto que te permitam correr com eles. Tu não vai correr uma maratona com ele, mas correr 400, 800 metros, consegue correr com eles. Se tu tentar correr com lifter, acabou teu pé. Não dá, ele não é feito para isso. Tá? No mundo do do powerlifting, aí tu prefere calçados que tenham mínimo drop, justamente para fazer um levantamento terra melhor, que tu vai recrutar melhor cadeia posterior para fazer um levantamento terra do que tu usaria com um lifter. Tá? O lifter é usado no agachamento. Esses tênis que é o do LPO, ele é usado por agachamento, que ele melhora bastante a eficiência. Tá? Mas cada modalidade, às vezes no mesmo esporte, tu troca de um calçado para uma prova para outra. Legal. No CrossFit o pessoal não troca daí, né? Não tem como. Aqui é tudo muito dinâmico. É um tênis, né, que tu vai usar. Tem várias marcas com tênis de CrossFit, tem marca nacional, tem marca importada, para isso aí para todo lado. Deixa eu fazer só uma conexão aqui. Tem uma questão interessante. Fazer a adaptação no ângulo das pernas, por exemplo, tanto no agachamento quanto no leg press. Cara, porque assim, eu não consigo fazer esse agachamento de praticamente sentar no calcanhar se eu não abrir bem as pernas, os joelhos para fora. Sim. Mas tem gente que diz que tem que ser bem retinho. O que muda nisso? Cara, excelente pergunta. Ninguém tem anatomia igual. Tá? E já que ninguém tem anatomia igual, a gente tem parâmetros que tu vai buscar para um agachamento ótimo. Mas isso não quer dizer que todo mundo vai fazer igual. O que tu sempre precisa é mirar que os teus joelhos estejam indo para fora. Isso vai recrutar mais o teu glúteo médio. Tá? Isso vai melhorar o recrutamento depois da extensão do quadril. Agora, padrões de agachamento ruins também existem. Por exemplo, se tu tá com os joelhos para dentro, teu agachamento vai ser ruim, vai ser mecanicamente desfavorável para quadril e joelho. Se eu quero... O que é importante? Começando de baixo para cima. Eu preciso da planta do pé inteira no solo. Tá? Não posso mexer o meu calcanhar, ele não pode estar vibrando, porque isso indica instabilidade. Os teus joelhos devem estar apontando para fora. E a primeira parte do teu corpo que mexe para começar a descer no agachamento não é o teu joelho, é o teu quadril. Ele precisa ir para trás, tá? Mantendo a tua caixa torácica alta. Quando tu faz isso, o agachamento ele desce num eixo perfeito. E a carga, se estiver nas tuas costas, ela vai ficar no meio, se eu traçar uma linha, ela vai ficar no meio da linha do meio do teu pé. Tá? Esse é o agachamento visto de lado perfeito. Agora, tem variações do tipo, quero que rode a ponta do pé para dentro, ponta do pé mais para fora. É questão de conforto. Acha o seu ângulo de rodar um pouquinho mais para dentro, um pouquinho mais para fora, desde que você mantenha tórax ereto, os joelhos apontando mais para fora, tá fazendo um bom agachamento. Tem uma questão que é de academia, que é muito do tipo, se eu fizer mais fechadinho, e a gente acaba sentindo isso na prática, não sei quanto ali realmente mudaria, mas se eu tiver um pouquinho mais fechadinho dentro do saudável ainda, tu sente muito mais aqui o quadríceps na parte frontal. Se tu abre um pouquinho mais, tu sente mais o glúteo posterior, né? Então
tem Sim. essa questão da ativação muscular, Tem, né? sim. E essa talvez seja uma das diferenças mais fundamentais entre a musculação e os exercícios funcionais. O mundo do agachamento, do LPO, do powerlifting, do crossfit. Onde no CrossFit, nesses exercícios, tu não quer isolar nada. E na musculação, tu quer isolar muita coisa. Se tu pudesse trabalhar um feixe de cada músculo, tu faria isso. É impossível por questão de inervação, né? É como eu falo, não, isso aqui vai trabalhar mais o peitoral superior, esse peitoral inferior. Contrai para mim só o peitoral superior. Não dá. É o mesmo nervo que manda. Então, teu músculo vai contrair. Até Vai o ombro junto, né? O braço, o abdômen. Então, assim, enquanto um lado tenta buscar isolar o máximo da musculatura, visando a hipertrofia daquilo, a gente tem que saber que o nosso corpo não entende esse isolamento. Né? E que ele vai buscar padrões funcionais para cada exercício, por mais isolado que seja. Se tu quer fazer um bíceps concentrado, tu não vai desligar o teu deltoide. Tu não vai desligar o peitoral e o grande dorsal. Eles estão segurando o teu ombro no lugar. Né? Tu não pode deixar o teu core virar uma gelatina, senão daqui a pouco tu desmonta no meio do exercício. Né? Então, por mais que se tente isolar os músculos, a gente sabe que isso não vai acontecer. No mundo do agachamento... Por que eu gosto tanto de exercício de peso livre? Tá? Do agachamento, do levantamento terra, do próprio supino, se fizer no mundo do powerlifting, é um exercício de corpo inteiro. Tá? Tu contrai muito o teu corpo para poder fazer isso. Por conta desse recrutamento generalizado. Isso te dá uma resposta fisiológica melhor do que a resposta do músculo isolado. Talvez isso não tenha o resultado final estético tão bom. Se eu vou pegar a questão estética, não tem o que discutir. Daí o bodybuilder estaria treinando outra coisa que não musculação, isolando seus músculos. Ele está fazendo o que dá certo para o esporte dele. Não se discute isso. Já teve um treinador do livres, e depois que eu comecei a fazer, a minha questão funcional melhorou muito, e toda a parte de core lateral, eu tô bem mais rijo, assim. Sim, eu a função do Hoje core, eu faço direto. A função do core não é te ensinar a fazer um abdominal, um crunch, é estabilizar o teu tronco enquanto tu tá com uma carga sobre ele. Tá? Tanto que exercícios como os carries, o farmer carry, tu pega o peso um de cada lado e vai caminhar, é um excelente exercício de core. Tu quer piorar? Varia. Bota um peso no ombro, outro para baixo, um peso no ombro, outro para cima. Essas variações te obrigam, não é o teu ombro só que está trabalhando, especialmente teu core. Porque cada vez que um pé sai do chão... Exatamente, tu está sendo obrigado a estabilizar o teu tronco para poder tirar um pé do chão e seguir para o próximo movimento. Né? E essa é a principal função do core. Assim como do manguito rotador no ombro, a principal função não é a rotação, é a estabilização da cabeça do húmero em direção à cavidade glenoide. Se eu pensasse, eu tenho que só fazer exercício de rotação para fortalecer ele, você estava perdendo toda a função do ombro. Ele está lá para estabilizar, muito mais do que para rodar. E aí? Deixa eu fazer uma pergunta só, Claro. se tu sabe vários dados de cabeça, né? Vamos, E do tênis, tu sabe? Tá de lesão? Não sei, cara, eu sabia. Depois eu procuro, Mas então. o tênis eu me arrisco a dizer que ele está entre futebol e corrida de rua. Tá? É uma taxa de lesão alta. Todos os esportes overhead, tá? O que tem a mecânica com a mão acima da cabeça, tem uma taxa de lesão especialmente do ombro mais alta. Tá? Natação, todos os esportes de raquete, aí tu pode colocar o tênis, beach tênis, paddle, squash, né? Todos eles têm uma mecânica de arremesso do mesmo, algo semelhante, e o próprio beisebol, que é o esporte de arremesso mais estudado do mundo. Com impactos sinistros. Né? Sim, o trabalho de velocidade no arremesso de beisebol, por que o beisebol é o esporte de arremesso mais estudado do mundo? Porque é muito fácil. O lançador está numa base e tu pode espalhar um monte de câmera nele para ver a mecânica de cada fase do lançamento. E isso eles fizeram nos Estados Unidos e no Japão, estudam muito a mecânica de lançamento de beisebol. O que a gente faz é extrapolar esses dados de arremesso para saber, desde a fase de carregamento até a fase de desaceleração final do arremesso, o que está acontecendo no ombro do atleta e quais são as lesões que vêm disso. Cara, eu vi um vídeo sinistro, o braço do arremessador, meu, indo para trás de uma maneira... Ele faz uma rotação externa absurda, que parece que o braço quebrou, tá ligado? E foi. Eu já acho sinistro o movimento do tênis também, que é bem complexo, mas quando eu vi esse arremessador, eu olhei, meu Deus, cara. E são adaptações fisiológicas que vão acontecendo no corpo desses atletas que são extremamente específicas para o esporte. Durante muito tempo, até aqui no Brasil, a gente suturou lesões SLAP, lesões do labrum. Qualquer lesão SLAP tinha que suturar. E isso causou muitos ombros rígidos por conta dessa sutura desnecessária. O atleta de arremesso, a gente vai tratar algumas coisas,
pode ser que tenha indicação de se estruturar, não é para todo mundo, tá? Mas no atleta de arremesso eu tenho que tomar esse cuidado de não deixar o ombro dele rígido, tá? Pela fixação do labrum de volta. Eles têm um aumento da rotação externa, que é absolutamente necessário para acelerar o arremesso deles, e em alguns casos tem contratura de cápsula posterior, tem encurtamento, e eles pedem rotação interna. Então, para alguns outros exercícios, isso também pode causar dor. Então, fisioterapeuta trabalhando de novo. Na maioria dos casos, a recomendação vai ser sempre um trabalho com fisioterapia. Sim. Né? Vamos lá, né? Não precisa nem ser atleta de elite, só precisa passar dos 40 anos para precisar do fisioterapeuta. Não precisa a ser. gente sabe. Acho que todo mundo aqui sabe. Né? Deixa eu te perguntar, desde que eu comecei esse processo, cara, eu nunca senti tanta dor muscular, eu nunca tive tanta lesão e tanto e como. É o melhor momento da vida? Mas essas coisas acontecem. Quais são os principais sinais que o corpo do cara dá e o cara vai ignorando, que normalmente antecedem uma lesão mais séria, mas que vai te incomodar mais? Assim? Tá, olha, isso é bem amplo de dizer, porque envolve tolerância à dor, que é algo totalmente individual. Tá? A gente tem pessoas que têm uma tolerância à dor muito alta, essas vão entrar em zona de lesão, vão se machucar e muitas vezes não entenderam o que aconteceu. Tem outras pessoas que têm uma sensibilidade à dor muito, muito sutil, assim, para mínima alteração ela já está, isso aqui está muito ruim, quase incapacitante. Então é difícil de dizer usando só a dor. Agora, a gente tem que ter alguns parâmetros para ter o que é o esperado do treino. Né? Tu ter um bom acompanhamento de um treinador que te diga o quanto tu deve estar treinando por dia em volume. Tá? É muito fácil de errar em volume de treino, muito mesmo. Em relação à carga, se a tua carga está te permitindo fazer o exercício com a mecânica correta, a tua chance de lesão é menor. Se tu tá indo naquela filosofia de que qualquer exercício serve para lombar desde que eu faça errado o suficiente, tu vai te machucar. Entendeu? Eles nunca viram isso. Qualquer exercício é para lombar desde que eu faça errado o suficiente. Tá? É verdade. É sempre ela que sofre. E é muito comum esse tipo de coisa. O que a gente precisa prestar atenção nos sinais do nosso corpo? Perda de rendimento. Tá? Quando tu vai treinar e tu percebe que o teu treino não está indo adiante, tá? É um sinal já importante de alerta. De evolução de carga? Assim, não só evolução de carga. Tu vai começar um treino e logo depois do aquecimento tu não consegue desenvolver força, tu não tem mais potência. Isso é algo grave, teu corpo está pedindo socorro. Tá? Quando tu não consegue dormir, tá? Ou assim, é muito comum para pessoas que trabalham com jornadas noturnas, plantão, ou seja, segurança, o mundo da saúde, que a gente vive de plantão, tu querer treinar pós-plantão, muitas vezes o teu rendimento, tu vai sentir que ele foi horroroso. Especialmente no treino mais intenso. Respeita isso. A gente precisa de sono. Tá? Se a gente vai buscar qual é o agente anabólico natural mais importante de todos, é sono. Se tu não tem as tuas horas de sono, teu rendimento vai cair. Comida, a mesma coisa. Um nutricionista aqui para dizer a importância disso. Agora, se eu não tenho combustível e a máquina não está em repouso, tu vai te machucar. Se eu estou querendo, além disso, botar volume exagerado, tu vai te machucar. Cara, meu paciente médico ortopedista machucou no posterior ou lombar depois de treinar de um plantão. Cara, até o cara que sabe, né? Às vezes. Saber não impede de fazer o cara. É que o cara vai naquela. Não, mas eu vou treinar de boa. E às vezes tu pode até ter treinado de boa, mas é um descuido ali de não estar com a ativação certinha, sim, né? Já está em sobrecarga. Mas isso inclusive, o sono. Isso que o Felipe falou é importantíssimo, porque uma das coisas que se restauram no sono é neurotransmissor. Sim. Né? O neurotransmissor da junção neuromuscular. Então, tu perde propriocepção, tu perde a capacidade de controle de movimento e tu tem fadiga neuromuscular. Sim. E tu vai estar com uma chance muito maior de lesão, né? Sim, tu vai levantar descoordenado. Se eu penso que eu vou botar um atleta daqueles que trabalham com tudo isoladinho, ele não precisa de muita coordenação motora para fazer um exercício numa máquina. Sim. Tá? Mas se naquele dia que ele está cansado, pós-treino, ele vou fazer um levantamento terra, vou fazer um agachamento livre, a chance desse cara se machucar é enorme, porque ele está fazendo algo que ele não treina e sem os neurotransmissores que permitem que ele tenha coordenação para equilibrar essa musculatura. Quando o cara trabalha de noite, eventualmente, eu sugiro sempre fazer o descanso no dia, né? Sim. Se vai treinar, cara, faz um treininho mais na máquina, sim, mais de boa. Buscar o menor número de eixos e variáveis possíveis para aquele treino vai ter que ser mais leve nesse sentido, não só na carga. Exatamente. Não precisar usar
tanta estabilidade no corpo inteiro. Né? Tem um tema polêmico, né, que é mobilidade, alongamento, aquecimento antes do treino. Existe uma maneira mais adequada de se preparar antes de começar o treino de força, o treinamento necessário? O que a gente sabe hoje em relação a alongamentos versus lesões? Né? Se eu quiser alongar a musculatura fria, eu não só aumento o risco de lesão, alongando a musculatura enquanto você está frio. Tá? Você tem maior chance de lesão, sim, e tu não desenvolve a mesma potência. Tá? Então não é que eu não posso fazer nada antes, eu devo aquecer e mobilizar. Mobilizar é diferente de alongar. Alongamento é aquilo que tu pode botar na cabeça, imaginar um ginasta buscando um alongamento passivo máximo, tá? Depois de uma sessão de treino. E isso é interessante se fazer depois. Agora, com a musculatura quente. Não antes e frio para não ganhar lesão. Antes, aquecimento, tanto geral quanto específico, tu precisa que teu corpo esteja um pouquinho mais lubrificado, vamos chamar assim, para poder funcionar, as tuas articulações um pouco mais soltas. A mobilidade te ajuda a começar com pré-alongamentos de musculatura chaves naquele dia do treino, e depois que tu está aquecido, mobilizado, tu começa a fazer o exercício-alvo leve e vai progredindo de carga, que seja 2, 3 séries de progressão de carga, para depois chegar na tua carga de trabalho. Isso tudo é um pré-aquecimento. Terminei meu treino, aí sim, cara, alonga, flexibilidade, o máximo que você puder, porque essa é a hora de fazer isso sem lesão. E se você permite o alongamento das suas fibras musculares, a gente tem até evidência de que melhora a tua dor no pós-treino. Eu já ia falar pós-operatório, oficial. Mas pós-treino, às vezes eu tenho vontade de alongar pós-treino porque antes eu tenho preguiça mesmo, né? É que antes o cara chega esfomeado. Exato. Tá? O cara chega ali, tomou um café, quero treinar de uma vez, mas, cara, dá um baita medo de romper, porque tu já treinou, a musculatura tá, tipo, no limite. A impressão que dá é que, cara, se eu alongar o meu bíceps agora que eu treinei no tal, vai romper estourando. Ele, né? Tu não tem medo de fazer uma rosca Smith com 60 quilos, mas tem medo de alongar. Olha, eu não tenho essa porra aí. O que acontece? Eu brinco com a rosca Smith porque ela é um dos exercícios que coloca o nosso bíceps distal em maior estresse e a maior chance de ruptura é a mecânica para isso, né? O Smith é na o bíceps apoiado. O Bruno rompeu o bíceps. O Bruno foi um nutri que veio aqui, ele rompeu o bíceps fazendo a rosca ali, né? No banco Scott. Isso, no Scott. Eu falei com um braço só, né? Isso. Aí nunca mais fiz daí. Cara, o que acontece? A rosca Scott te coloca na posição de maior vulnerabilidade, que é com a mão supinada na fase excêntrica, né? Onde pode tocar a carga que tu quiser, e muitas vezes o pessoal faz isso. Não, me ajuda a subida, eu controlo a descida. Não controla não, quem vai controlar é a gravidade. Né? E então, assim, alongar não vai te causar isso. Tá? Eu operei um paciente, ele fisiculturista, 105 quilos, forte pra caramba, ele rompeu o bíceps, porque ele nunca alongou na vida dele, porque ele tropeçou numa escada e se segurou no corrimão. Quando ele se segurou no corrimão, o peso dele inteiro foi pra frente, ele fez extensão normal do cotovelo. Ele não fez uma luxação de cotovelo, não nada. Ele terminou a extensão do cotovelo e rompeu o bíceps. Porque ele nunca fez isso. Ele nunca tinha feito isso na vida. O Paulo Musi, se não me engano, ele rompeu o bíceps movimentando a bicicleta ergométrica em casa. Não se caiu e tal, mas foi numa situação assim de puxou a bicicleta no... E tu ainda tá com medo de alongar depois do treino? Ou seja, deveria... Mas daí tem que ser submáximo, né? Não um ponto de eu, por exemplo, sou bem encurtado. Aí eu vou fazer em que ponto? Depois que tu tiver aquecido, tu vai tentar restaurar a tua mobilidade articular normal, que é 0 grau. Teu cotovelo não tem que passar disso. Mas assim, se tu tem alguma deformidade em flexo, né, tu ficou encurtado, teu cotovelo já não chega em 0, tu deveria buscar ele. Pô, fazendo uma consultoria. Faz parte. Na verdade. Não, tá ótimo. Tu não tem contratura de bíceps. Por exemplo, tá salvo. Te contei antes do podcast que meu ombro é zoadaço, né? Então já a mobilidade dele já é bem ruim. Então já é muito difícil. Por exemplo, eu não faço o agachamento mais livre porque eu não consigo, né, botar a barra sem ela empurrar aqui. Então, por exemplo, fiz um treino de peito, que é o que mais me encurta e joga para frente. A que ponto de mobilidade eu devo... Se tu tá fazendo isso sem uma carga externa, tá fazendo um exercício de mobilidade,
tu controlando isso, muito difícil que tu Eu faça... te perguntei errado, perdão. Treinei. Aham. Fiz um treino forte. Quanto que eu busco de alongamento mesmo, não de mobilidade? Tento no meu máximo, sem sentir dor, Não, tu vai sentir... máximo. Assim, de novo entra a questão da sensibilidade da dor de cada um, tá? Mas se tu é capaz de tolerar um pouquinho de dor, sente que ele está esticando, tá? Não precisa ser torturante, mas tu vai tolerar um pouquinho de desconforto nisso, tá? E cada dia, o que importa nisso é que tu faça todos os dias um pouquinho, e assim tu vai ganhando mobilidade. A gente sabe que para alguém conseguir fazer um split, abrir as pernas, como um lutador faz, para abrir 180 graus, não é do dia para a noite. Esse cara ficou treinando isso meses a fio até conseguir fazer. Depois é trabalho de manutenção. Trabalho de mobilidade articular, funcional, de flexibilidade dos ginastas, atletas de circo, né? Pega um atleta de ginástica olímpica. Ele é um excelente exemplo de muita força e muita mobilidade. Ou seja, o atleta da academia que está ficando encurtado todos os dias e que não está preocupado com isso, ele é um mau exemplo, porque dá para você ser tão forte quanto um ginasta, e eles não são pequenininhos, são pequenos em altura, mas são muito fortes e têm mobilidade máxima. Ou seja, dá para você fazer os seus alongamentos sem medo de nenhuma lesão, porque isso, na verdade, está te protegendo das lesões. Pós-treino vai ajudar, porque pós-treino o cara já treinou, tá de boa. E a maioria da pessoa não faz, né? Não faz. Principalmente musculação, não faz. Começar a alongar Nem pós-treino mobilidade no pré-treino, antes de iniciar a jornada de treino, e nem o alongamento pós, né? Não faz. E até aproveitando esse gancho, acho que o pessoal de casa, isso eu acho que é um fator de confusão de muitas pessoas, dessa diferença que tu colocaste, que não é a mesma coisa, alongamento e mobilidade. Exatamente. É muito importante frisar isso. A mobilidade, o alongamento no pré-treino aumenta a índice de lesão e diminui até 10% a força, né? Sim. Sim. Quando tu vai buscar exercício de força máxima depois de alongamento, é muito significativo isso. Sim. Tu bota em dinamômetro para o atleta fazer, tu pega um grupo controle sem alongar. E um grupo controle que fez alongamento importante antes, não tem a mesma O potência. ideal é mobilidade pré-treino, alongamento pós ou no momento longe do treino. Isso. Aquecimento e mobilidade pré, alongamento pós. Tá? E se for fazer, quero fazer um treino de flexibilidade, de alongamento, aquece e depois faz. Mas não faz frio. Mas quando a gente está fazendo mobilidade, a gente dá uma leve alongada, mas num tempinho mais curto. A diferença é que eu não estou buscando o alongamento máximo daquela fibra e nem estou ficando 30 segundos com ele no máximo de esticado. Não é estático, né? Não é estático. Entendeu? Perfeito. Quais são os principais erros na musculação? E vamos botar o CrossFit, obviamente. A atividade de força. Atividade de força. Que mais detonam ombro e cotovelo. Boa. O que a gente poderia dizer é que, basicamente, onde é que o ombro entra em risco? Tá? Eu vou pegar a tua pergunta e modificá-la um pouquinho. Não são as atividades que mais lesionam o ombro, porque tu vai ter a imensa maioria dos praticantes sem lesão. Mas onde que estão os pontos de fragilidade e as pessoas podem se expor a isso? Boa. Quando tu fica pendurado, exercício de suspensão na barra, tá? Se tu não tem a força mínima para fazer uma barra e passar o teu queixo na força, você não deveria estar fazendo exercícios de balanço, tá? No caso do CrossFit. Isso é uma briga que a gente tem do próprio... Mas como é que o cara vai fortalecer? Vamos chegar com uma remadinha, a gente pode pegar a argola. Entendi. Existem adaptações. Aí isso é uma das coisas que no CrossFit é muito mais fácil de entender, porque adaptar não é um crime. Tá? Eu posso pegar o atleta que não tem força de ficar pendurado na barra e passar o queixo, botar ele para puxar na argola. Posso dar 2 halteres para ele e ele fazer um exercício de remada. Eu tenho uma série de possibilidades de trabalhar a função puxar. Cara, aquele butterfly, meu ombro que é ruim, meu ombro dói só de olhar a pessoa fazendo, cara. Eu vou voltar agora, eu vou fazer... Parece que, tipo, ele vê e eu sinto psicologicamente a dor só de eu ver a pessoa. Não. Sabe o que é interessante no butterfly hoje? Quantas vezes tu tentou fazer isso na tua vida? Nenhuma. Não, nunca. Tá, relaxa. Não tem nenhuma chance de tu conseguir se machucar. Tu não vai conseguir fazer. Então, tem muitas coisas do CrossFit que o pessoal fala assim, não, mas isso aí machuca. Fica tranquilo. Tu não vai te machucar. Tu não consegue. E o que acontece? Para você aprender a fazer o butterfly, tem exercícios que envolvem balanço. E aí é você aprender a usar o seu quadril. Tá? Lembra que eu falei do exercício funcional? É quando tu usa força partindo do centro do corpo para a extremidade. A gente treina muito a barra da forma estrita, ou strict. Né? Tu bota
peso, não pode botar peso na cintura, pode trabalhar só com peso corporal. Essa semana, até um dos meus stories do Instagram foi fazendo barra para 3 repetições com 40 quilos pendurado na cintura. A questão é, eu vou treinar base de força? Com certeza, para que depois, quando eu tiver um exercício mais dinâmico, o butterfly ele não é para eu ganhar força, ele é para performance. É para eu fazer o maior número de barras. Qual é o que conta uma barra? Quando meu cotovelo estica, quando meu queixo passa da barra. Eu tenho que ter esses 2 pontos de performance. O butterfly entra para você ganhar velocidade. Ele não é um exercício para iniciante, ele não é um exercício para quem está no meio do caminho, não. É para o atleta que tu quer ganhar mais velocidade dentro do treino, tá? E tu consegue fazer um volume muito maior de barras do que tu faria sem usar o auxílio do quadril. Tá? Ela não é mais fácil, tecnicamente é muito mais difícil de aprender. E exige, sim, mobilidade e força. Se um atleta não tem mobilidade, ele não vai conseguir deixar a barra passar para trás da cabeça enquanto o tórax está indo para frente. Impossível, sim. Tá? E para isso, tu tem uma série de movimentos educativos que te permitem tanto ganhar mobilidade. Eu ganhei muita mobilidade depois de velho, quando eu fui para lá. Um dos exercícios que eu dizia que eu nunca ia fazer na minha vida era agachar com uma barra sustentando em cima da cabeça, chamado overhead squat. Eu jurava que eu não ia fazer isso. Nunca. Eu vou morrer. Essa barra vai cair na minha cabeça, vai cair para frente, para trás, qualquer lugar, mas eu não faço. Sai. Não tem grande carga, ok? Mas a mobilidade que tu conquista fazendo isso é algo que, para mim, assim, de todos os benefícios, é um dos que eu tenho mais guardado no coração. Porque eu não esperava fazer isso. A atividade no ring muscle up é pegar as argolas, trazê-las até o peito, transicionar e depois empurrar. Cara, isso É o outro que fala assim, não, mas capeta, isso, né? isso aí machuca. Fica tranquilo, tu não vai conseguir te machucar. fica tranquilo. Nem vai conseguir fazer, né? E se tu conseguir trazer o queixo na argola, tu já fica feliz, cara. Porque no primeiro dia que tu bota teu pé ali, não, cara, não vai te machucar. Cara, foi uma pergunta complexa. Claro. O quanto alguém que vive com dor há muitos anos já entrou numa questão também psicológica essa dor? Porque eu Você tenho... consulta pessoal. Eu tenho... Mas não deve mas ser eu que passo por isso. Tudo é pessoal, né? Consultoria gratuita. Eu tenho dor no ombro, cara, nossa, desde 2013. Ó, estamos em 12 anos. 2025. Tem que passar a carteirinha da 12 Unimed anos. depois. Tá doendo, inclusive, aqui. Então, cara, uma vez a fisioterapeuta falou: não é psicológico isso daí? Daí eu me senti um pouco ofendido no início da pergunta. Porra, tá ligado? Chamou de Tô pitizão. Tipo, sofrendo há 15 anos. Tipo, cara, eu, por exemplo, se eu deitar, dormir em cima do braço, no outro dia, tá um lixo, né? Então... Tá. Vamos lá. Existe questão psicológica da dor? Com certeza. Nem toda dor é psicológica, mas o teu estado psicológico contribui muito para tua dor. Cara, isso é quase assim, ó, não posso deixar os ortopedistas me verem falando isso, eu vou perder o brevet de ortopedista, tá? Isso é brincadeira. Porque o que acontece? A dor, ela é multifatorial. Tu tem tanto a agressão tecidual, tu tem a memória de dor, tem como tu interpreta a tua dor naquele sentido e como aquilo tem afetado a tua vida. Como tu mencionou, se eu dormir por cima desse braço, eu já acordo mal no dia seguinte. Isso está afetando até a tua capacidade de recuperação. Ou seja, tu está dormindo mal. O que a gente conversou há pouco sobre a importância do sono está sendo prejudicado por conta de dor articular. Eu não consigo dormir mais do que 6 horas sem acordar, porque quando chega às 6 da manhã, que é aquele horário que o sono começa a ficar leve, e aí antes, a dor ficou relevante. E antes tu vai, e daí tu se deitaria de lado, né, para continuar dormindo. Nesse momento eu não consigo deitar de lado. Sim. Aí eu fico... Sim, isso é importante e é o tipo de coisa que muitas vezes a gente precisa mudar o tipo de treinamento, reavaliar. Eu falo assim, ó, vem numa consulta com um ortopedista para a gente ver o que tem no teu ombro, fazer exames de imagem se forem necessários, exame físico. Tá? Eu falei isso pro Vitor. Eu sou médico old school, cara. Para mim, se eu não examinar o paciente, eu me sinto mal. E tu tem que palpar, tem que botar, fazer teste especial, fazer um monte de coisas para saber qual é o local de dor dele. Eu não vou confiar 100% no exame de imagem. Os meus professores, quando eu estava na graduação e na residência, eles ficavam bravos se a gente pensasse em pedir um exame antes de ter uma hipótese diagnóstica. Isso é primórdio da medicina. Tu tem que saber o que o paciente tem antes de pedir teus exames. Teus exames vão confirmar o que tu examinou e o que a tua anamnese te deu. Tá? E na medicina esportiva, na ortopedia do esporte, isso não é diferente. Tá? Se tu vem, eu examino, e tu descobre que tu tem uma ou outra alteração, aí a gente vai cair em 3 possibilidades. A primeira eu acho que não é teu caso. Aquele caso agudo que tu dá um anti-inflamatório e acabou o teu assunto. A segunda possibilidade, fisioterapia, o que é a maioria dos casos. O tratamento funcional resolve boa parte dos casos. E casos que precisam de cirurgia e depois fisioterapia. Tá? Mas existe para tudo. E assim,
Dá para melhorar? Dá. Aqui eu deixo uma mensagenzinha daquelas malvadas. Insanidade é tu fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Eu tenho uma certeza, tenho, que talvez nunca curei ou melhorei 90%, porque eu nunca dei muita sequência em fisioterapia. Eu sempre vou lá, faço uma liberação, quando tá doendo muito, melhora, e daí, só quando tiver doendo, quando tiver horrível de novo, o cara volta, né? Vou te apresentar a Fortius. Pô, o Thiago já me deu uma ajuda, pra tu ver noção como me atrapalhou. Eu competi no fisiculturismo ano passado, e a categoria, uma das categorias que eu competi, que era Men's Physique, na federação que eu competia, tinha que ficar com a mão na cintura. A posição assim, né? E nessa categoria, como eles nessa federação era obrigado a fazer assim, quando eu fazia assim, minha dorsal subia e sumia. Eu, puta que pariu, mano. Tava com dor, não conseguia contrair mais. Não é nem por dor, é o encurtamento mesmo, né? Então, se eu ficasse assim, tava tudo bem expandido. Quando eu fazia assim, pum, sumia a dorsal. Pá, daí o Thiago lá mobilizou, liberação, mandou fazer uns exercícios, pô, deu uma vida, daí nunca mais fiz os exercícios que ele Mas a podia pergunta dar. é que não cala, em algum momento desses tratamentos ficou sem dor? Completamente? Não, nunca. Mas é isso. Então tu não resolveu o problema, porra. Sim, porque eu nunca É o que o Felipe acabou de dizer. Assim, ó, Eu sei, me culpa. Não resolveu o problema. Eu sei disso. o outro erro comum, né, no mundo da atividade física é, tô com dor, vou parar de treinar. Cara, isso é uma das coisas que eu adoro dizer para os pacientes que vêm, eu parei de treinar 15 dias, 2 meses, 3 meses, melhorou alguma coisa? Não. Piorou. Já aprendemos que não serve parar de treinar, né? Vamos adaptar o que tu precisa, mas parar de treinar não vai te curar. Felipe, eu vou aproveitar esse teu gancho aí, agora eu vou abusar de ti. Claro. Porque eu recorrentemente, eu atendo pacientes que vêm de colegas ortopedistas com algum tipo de lesão de ombro, e a recomendação é praticamente unânime. Vai ter que parar de treinar. É fácil, né? É a resposta mais confortável. Eu falo, mandar parar de treinar é aquela resposta que é quase um cobertorzinho quente. Ela é confortável. Para quem prescreve, porque é a coisa mais segura do mundo, eu tirei ele do esforço. Né? E para o paciente, que muitas vezes é exatamente isso que ele quer ouvir. O médico disse que eu não posso treinar. No meu caso, não. É o contrário. Os pacientes vêm indignados. Sim, né? cada vez mais... Eu não vou parar, eu não admito. Cada vez mais os pacientes estão querendo manter a atividade física. E aí que eu faço a pergunta é, te mandar parar de treinar é a coisa mais fácil. A coisa mais difícil é como é que eu te devolvo para o status que você deveria estar. Eu tô com um paciente, tem 25, 26 anos, um gurizão, parece o super-homem, forte pra caramba. Ele, mas eu já cortei desenvolvimento, elevação lateral, elevação frontal, elevação... Tá, peraí, só um pouquinho. O que tu treina? Tu vai pra academia, te enrola no plástico bolha, bota um capacete, senta pra ver Netflix? Pelo amor de Deus, meu filho, tu deveria estar treinando que nem um Superman. Só que alguma coisa tá acontecendo com o teu ombro que não tá te deixando desenvolver. Agora, o meu trabalho é identificar o que é isso, te entregar para um fisioterapeuta que ele possa reabilitar as deficiências e que tu possa daí voltar a treinar decentemente. Não é a gente ir tirando, daqui a pouco tu tá indo para academia para fazer extensora de dedão do pé. Sim. Eu sei que cada caso, obviamente, tem suas particularidades e individualidades. Mas, no geral, assim, tentando dar uma resposta mais ampla, assim, o que seria uma lesão que realmente, assim, essa lesão precisa ficar um tempo sem treinar? Boa, se é que ela existe. Boa, existe, tá? Quadros pós-operatórios. Tá? A gente não deve estar com o paciente aumentando pressão arterial para não aumentar risco de sangramento de ferida operatória. O paciente que tem uma fratura, né, dependendo do osso, né, dependendo da situação, no primeiro mês, ele tem um processo inflamatório no corpo muito grande que precisa de recuperação, então não é a hora de querer fazer grandes esforços. Eu posso ter uma fratura menor, por exemplo, tive uma fratura de antebraço e ir para a academia treinar a perna, se é o caso de cirurgia, na maioria dos casos. E o teu cirurgião viu que a tua ferida operatória tá boa, tu não tem sinais de complicação nenhuma, tu vai para academia e treina como se não tivesse aquele braço. Tá? E hoje a gente tem informações de que se eu tenho um braço na tipoia e o outro braço está treinando, as pernas estão treinando, a resposta imunometabólica do treino vai ajudar que o braço operado tenha uma perda muscular menor. E isso talvez seja uma das formas de encarar lesões e a reabilitação delas de uma forma mais saudável. Eu penso o seguinte, a gente tem que treinar o que pode enquanto recupera o que precisa. Sim. O repouso absoluto, ele pode ser o repouso relativo daquela articulação, daquele segmento. E isso sim, esse às vezes precisa ficar parado. Por exemplo, eu opero um manguito. A ruptura é o que eu mais faço o ano inteiro. O paciente vai passar 6 semanas, 1 mês e meio de braço na tipoia.
Quando é que ele vai treinar aquele braço? Treinar aquele braço, 3 meses depois ele vai estar começando a usar um elástico. Então vai demorar para ele treinar aquele braço. O resto todo segue. E aquele ombro que está numa ruptura parcial, aquele está assim, na beira do abismo entre cirurgia ou não? Boa pergunta. Assim, ó, em alguns casos, tá? Por exemplo, tá? A gente tem que individualizar demais o caso. Eu tenho casos de militares que estão à beira de promoção. Tá? E o cara depende de fazer um teste de aptidão física para passar naquela promoção, com uma ruptura parcial ou, em alguns casos, total. Como é que está a função desse cara? Ele consegue fazer o que ele precisa? Faz o exame, faz a atividade, o campeonato que ele tem para fazer, no caso dos atletas. Depois desse evento atlético, ele vem e a gente trata aquilo. Tá? Em alguns casos tem que fazer isso. Em outros, ele me fala, eu só vou ter a promoção daqui a 1 ano. Eu vou ter um campeonato mundial daqui a 1 ano. Então, trata agora. Opera isso agora para que tu tenha tempo de recuperação até lá. Mas tem casos onde a gente vai separar e deixar esse cara treinar lesionado. Por quê? Vida de atleta, como a gente estava falando antes, é uma questão entre segurança e eficiência. Se ele não vai ter um dano daquela articulação que ele vai perder uma função ali, a gente vai ter que jogar com esse risco. Tá? Mas isso, de novo, é uma questão muito individual e o paciente precisa estar muito ciente disso. Porque quem assume esse risco não sou eu. Não vai ser uma decisão unilateral. Eu vou perguntar o que é mais importante para ti nesse momento. É a tua carreira esportiva? É a tua função nesse momento? Como é que tu quer que a gente vá conduzir isso? Tá? Mas isso precisa ser separadinho. Tá? Para eu pegar um cara que trabalha no escritório e ele me dizer que eu quero entrar pela primeira vez no meu campeonato de fisiculturismo, estou com o ombro todo baleado. Não, segura. Tá, nós não vamos fazer isso, é uma questão de salvar a tua vida agora. Mas eu entrei no consultório do Filipão, tem uma síndrome rara e tal, né? Aí a gente tava saindo assim, ele falou, tu já treinou hoje? Eu falei, não, doutor, não tô treinando, né? Nem consigo mexer o braço. Ele, então vai treinar, tia. Tu vai fazer o quê que tu não vai treinar, tá ligado? Segue a vida, né? Segue o fluxo. É isso aí. Tem casos que pode. No teu caso, tinha alguma coisa para cicatrizar? Não, vai treinar, some. Some daqui, vai treinar. Não, fora que faz um bem pra cabeça, né? O cara fica muito mal de cabeça, quem gosta de treinar. Foi uma virada. Começa a ficar. Não, vou fazer. O cara fica depressivo, piora, acho que o quadro, né? Piora, né? Porque geralmente a pessoa começa a sair da dieta daí também, porque sem treinar, lesionado. Manter dieta sem treinar é muito difícil. Manter dieta treinando já é difícil. É que dele parece que não tem motivo para, né? Deixa eu aproveitar aqui um momento e chamar o quadro das captações, né? Da fisioterapia do dia 1, 2 e 3, se eu não me engano, que a gente fez lá com o Thiagão, lá na Fortes. Então assiste aí para ver como é que foi. E aí quando terminar a gente vai entrar no assunto, né? Com o Filipão aqui sobre, afinal, o que teve o Vitão, né? Que fez o homem ter que parar um tempo, retornar levantando elevação lateral com 1 quilinho, né? Vamos entender tudo isso. Mas antes assiste aí um pouco do meu processo de recuperação na fisioterapia. Toca aí. Bom, o Vitão me procurou porque ele começou com uma queixa de dor no ombro e tal e perdeu força no braço. E aí, como ele já é um amigo, a gente trocou uma ideia pelo telefone, eu pedi, pelos sintomas que ele estava sentindo, eu pedi para ele fazer uma consulta com o médico, porque a gente precisava de uns exames de imagem, alguns outros tipos de exame, para bater o martelo sobre o diagnóstico clínico dele e a gente pensar num programa de treinamento e de tratamento. Do nada começou um desconforto, tá? Que eu não conseguia identificar exatamente onde é que era, era costas, ombro. Desse desconforto começou a se tornar tipo uma dor, e aí essa dor começou a aumentar. Só que quando eu treinava, meio que aquecia, a dor passava, eu esquecia disso e a gente seguia a vida. 50 dias para trás, fui fazer o meu supino, 20 quilinhos de cada lado para aquecer e iniciar a série. Cara, a esquerda falhou. Assim. Pelos exames de imagem, o Vitor apresentou ali uma alteração que é decorrente de uma capsulite adesiva, onde na verdade ela já estava num processo de remissão e ao mesmo tempo ele apresentou uma perda de ativação de alguns músculos do braço, ali do ombro principalmente. Esse movimento aqui, eu sinto essa rotação. Como se estivesse no final aqui, faltando alguma coisa, eu não consigo fazer. Aí perde a força para qualquer coisa aqui, ó. O diagnóstico
provável é uma síndrome que se chama síndrome de Parsonage-Turner. Então a gente está esperando um exame que se chama eletroneuromiografia, só para a gente confirmar o diagnóstico. É uma síndrome um pouco rara até. É muito comum em casos de estresse, traumas emocionais, né? Estresse, às vezes, por exemplo, privação de sono, treino pesado. Isso é um estresse para o corpo. E isso 7 dias por semana, que era a tua rotina, o corpo chegou e disse assim, para mim deu, acabou, não quero mais brincar disso. E a partir disso a gente vai fazer um trabalho para ele recuperar a ativação desses músculos do ombro e ele conseguir fazer uns exercícios de força. E essa síndrome é como se os nervos do braço sofressem uma lesão, um processo inflamatório. É uma síndrome que a gente não sabe o porquê que ela acontece. É mais comum em pessoas que fazem algum tipo de processo cirúrgico no ombro, passaram por algum trauma físico ou emocional. Com o teu histórico de coisas que tu já passou em pacientes e com a ciência do estudo, quanto tempo tu me diria? Vamos pensar que num período ali de 2 meses, eu espero que tu já consiga sustentar o peso do braço sem roubar. E aí agora é um processo um pouco lento, porque essa volta da ativação desses músculos, ela vai demorar ali em torno de até de 6 meses a 2 anos. O que acontece, tá, cara? Tu perdeu a ativação de vários músculos. Sim. Deltoide aqui e tal, e tu perdeu do bíceps. E o bíceps, ele faz esses movimentos aqui, ó, com o antebraço, por isso que tu tem uma dificuldade para algum tipo de movimento, por exemplo, abrir alguma coisa. A gente vai primeiro fazer uma estimulação muscular, só para dar uma acordada nesses músculos com eletroestimulação. Tá. Porque ela tem uma ativação da musculatura um pouco diferente do que o exercício. Sim. E como ele não está ativo para tu levantar, tu vai estar compensando com os outros músculos e não é o que a gente quer. Eu avisei para pegar leve. Viu, cara? Viu? No fim das contas, olha, eu já tô falando algumas semanas para ele pegar... Algumas semanas não. Tá. Alguns meses para ele pegar leve. Desde a primeira vez que eu tive aqui, né, tchê? O diagnóstico ainda não está fechado, tá? A gente está entre uma capsulite adesiva, que ele também teve, né? Porque ela, pelo exame da ressonância magnética, já demonstra que está em remissão disso. Então ele teve um quadro bem característico de capsulite, só que ao mesmo tempo ele também perdeu ativação muscular. Os músculos perderam como se eles desligassem da tomada, vamos botar dessa forma assim. Essas fibras, elas continuam lá e eu só preciso estimular elas de novo, ou eu vou ter que reconstruir essas fibras de força todas? As fibras musculares, elas continuam lá. Sim. O que acontece é uma lesão no nervo que chega nelas. Isso aqui, na verdade, cara, é uma estimulação elétrica que ela faz um padrão de contração diferente do exercício, tá? Mas ele não substitui o exercício. Claro, como tu não tá conseguindo ativar, a gente vai fazer isso de forma externa. Uhum. Eu vou ativar o músculo mesmo sem tu querer agora. É estímulo, descanso, sono e dieta. Acho que eu já acordo melhor. Cara, eu sou ansioso. Os guris são ansiosos. Ele tem que tomar o remédio para vir pra física. Os exercícios de mão no chão, eles vão ajudar muito esse processo, porque eles criam uma conexão, ou melhor, eles têm uma conexão neurológica super importante. Um bebê, quando começa a desenvolver a parte motora, ele ganha força e controle neurológico encaminhando. Então, assim, é uma rota neurológica melhor, às vezes, do que eu ficar querendo levantar aqui, ó. Sim. Pois é, doutor, é isso aí, viu? Até que quando a gente já estava fazendo aí essa fisioterapia, já estava com um pequeno movimento, pode ter visto ali, né? A gente viu que teve um estímulo elétrico, né? Que eu não estava conseguindo mexer zero, então com o estímulo elétrico eu conseguia manter uma elevação lateral. Mas conta um pouquinho, explica pra gente um pouco aí, desde que eu cheguei no teu consultório lá, choramingando a vida, sem mexer o braço, né? Triste, o que eu tive, afinal? Bom, então, assim,
A forma como tu chegou lá no consultório é uma das apresentações mais comuns da síndrome de Parsonage-Turner, nome bonito, né? Ela é uma mononeurite múltipla do plexo braquial na maioria dos casos, tá? É uma agressão que começa por diversos fatores, isso pode ser alguma situação imunológica. No teu caso, o que ficou como a nossa principal hipótese foi excesso de treinamento, que é uma das causas. Tá? Quem treina pouco, o excesso é perto. Maldade, assim. No teu caso, então, assim, a gente presume que tenha sido excesso e pelo que eu soube, foi um excesso de volume significativo, tô tirando a brincadeira, tá? Então isso pode causar. E tu chegou na parte mais fácil de fazer o diagnóstico. Tá? Ela tem algumas fases de evolução e a primeira delas, que dura perto de 3 semanas até quase 2 meses, que é a fase de muita dor. E o paciente não tem uma explicação para aquela dor porque não é uma dor mecânica. Né? E é a dor que acorda o paciente no meio da noite, uma dor em queimação, dispara choque no braço. Talvez tu descreva isso melhor do que eu. Né? E então, assim, é muita dor, desesperador, tu tomou diversos medicamentos, já tinha passado em outros médicos e não sabia o que fazer com aquilo. Tá? Só que, como eu disse, tu chegou na fase mais adiantada. Para mim, tu já tinha pelo menos entre 2 a 3 meses do início do teu quadro, pelo que eu me lembro, ou pelo que eu pude presumir pelo teu exame físico. Tu já chegou para mim na fase onde houve atrofia muscular. E isso acontece em algumas fases. Na fase inicial, tu tem um processo de inflamação do perineuro e do endoneuro, que são camadinhas do nervo, né, que causam essa alteração primeiro da dor e depois, com esse processo inflamatório do nervo, ele vai diminuindo a vascularização do axônio, que leva a informação para os teus músculos. E num primeiro momento a gente vai ter uma atrofia, o sinal de desnervação do músculo, ela vai vir depois da etapa de dor. Mas o nervo morre, literalmente? Ele não morre, ele fica em isquemia. Ele vai perdendo oxigênio. Ele pode morrer? Pode. E a gente pode ter depois, na fase de reabilitação, uma recanalização, um brotamento de novos feixes neurológicos, como se fala de inervação colateral. Tá? Mas boa parte dos casos a gente não chega a ter necrose do axônio. Tá? Ele está ali, só que ele está um pouquinho enfraquecido. E é o que na maioria dos casos acontece. E por isso a recuperação é boa, é favorável. Tá? Quando a gente tem a atrofia, tem a alteração de sinal já na ressonância, fica mais fácil. A eletroneuromiografia, aquele exame bem desconfortável que tu fez, super agradável, ela só é positiva 3 semanas depois do início dos sintomas. Por quê? Nas fases iniciais de agressão do nervo, a gente não tem ainda essas alterações da velocidade de latência, velocidade de transmissão do nervo. E só vai aparecer quando a gente já tem tanto da perda da camada de mielina quanto alguma alteração do próprio axônio. Aí sim, o eletrofisiologista, o médico que faz esse exame, consegue identificar essas perdas de velocidade. Quando a gente vê isso na eletroneuro, quando a gente junta as informações da ressonância e do exame físico, né, a gente sabe que o quadro fecha como um todo. E aí eu tenho a boa notícia para te dar, que isso sim, tu vai melhorar. A chance de que tu precisasse de algum tratamento cirúrgico é de menos de 10%. Tá? Nem de longe vai ser o teu caso. A chance de recidiva é muito raro. Tá? E hoje em dia a gente sabe que a síndrome de Parsonage-Turner ela é muito subdiagnosticada. Se eu fosse para a literatura para buscar o quanto é comum essa síndrome, se fala entre 1 a 2 casos para 100 mil pacientes. 100 mil pessoas. E hoje, algumas revisões disso mostram que isso pode estar perto de 1 para 1000. Ou seja, é muito mais frequente do que se esperava pela literatura. E é muito subdiagnosticado. É difícil de fazer o diagnóstico, porque muitas vezes o paciente não chega no quadro, depois da fase de dor, ele não chega no quadro da atrofia. Ela já começa a regredir antes. Ou seja, aconteceu toda a sequência da doença, mas ela passou um pouco mais cedo. Dificulta o diagnóstico. Tá? Como é que é o tratamento disso hoje em dia? Na imensa maioria dos casos, o tratamento é reabilitação. Na primeira fase, na fase de dor, analgesia, ajuste de remédio para que a gente evite complicações com uma analgesia mais pesada. Fisioterapia é extremamente importante. Quem está te tratando é o Thiago Alfama, né? É o Thiagão. Ele é muito bom. Tá? E na primeira fase, o que eu imagino que ele tenha feito contigo? Mobilidade passiva, ativa assistida, que tu fazia o movimento usando um bastão ou alguma coisa assim, fazendo mobilidade para que isso, naquele primeiro momento, tu não perdesse arco de movimento, não tivesse contratura capsular, tu não tivesse uma capsulite adesiva do ombro, tá? Que são diagnósticos diferenciais. Tá? Nessa primeira fase de muita dor é isso, é preservar alguma coisa do teu ombro funcionando. Assim que tu tem esse brotamento, essa reinervação colateral,
recomeçando, a gente busca otimizar a tua força. E aí tu começa com exercícios ativos, com pouquíssima resistência. Muitas vezes levantar o teu braço já é o suficiente como resistência para que tu faça um exercício. E depois, agora na terceira fase onde tu está passando, a gente está lidando com reforço de verdade, carga adicional, como se fosse musculação. Eu tenho um ombro mais fraco. Sim. E isso vai seguir. Na síndrome, em literatura, a gente sabe que essa recuperação pode levar até 2 anos. Eu tenho certeza que tu vai ser muito mais rápido do que isso. Volta 100%? Ninguém firma isso. Não dá para afirmar, tá? Mas a imensa maioria dos casos, sim. Tá? Existe na literatura perda funcional? Sim. Quando que a gente pode assumir que isso vai acontecer? Com um paciente que tem um quadro mais arrastado. Tá? Porque ele passou mais tempo sofrendo com a dor e que não houve um desenvolvimento de força logo em seguida disso. Tá? É o oposto do teu caso. Imagina que tu ainda tivesse dor, tu ainda tivesse atrofia, tu não estivesse ganhando nada de volume muscular, tá? E não estivesse reinervando. Esse é o paciente que talvez evoluísse para uma situação onde a gente tem perda funcional mais significativa. Tá? Existem 2 nervos que são mais importantes no desenvolvimento de um risco aumentado para complicações, que são o nervo torácico longo, que inerva o serrátil anterior, que estabiliza a tua escápula, tá? E o nervo acessório. Tá? Ele também pode sofrer com isso, e aí a gente vai ter uma deficiência da inervação tanto do esternocleidomastoide quanto do trapézio. Nesses casos, a gente pode precisar até mesmo ou de neurotização, que são cirurgias do plexo braquial, mundo da microcirurgia, ou de transferências tendinosas. Tá? Mas, de novo, no teu caso, Vitor, pode ficar tranquilo, tu não vai para isso. Perfeito. Tranquilo. Tranquilo. Respira e vamos. Aí, aproveitando a consultoria gratuita, né? Tá certo ou tá errado eu ir progredindo a carga? Tá certíssimo. Nesse momento, se a tua dor ela é mínima... Mas ela surge depois. Bom, né? Ela fica aí é uma questão incomodada. do quanto a gente vai tatear. Lembra que se uma pessoa normal vai para academia e treina, no dia seguinte ela tem dor muscular de início tardio, que é algo normal. Tua musculatura está mais fraca. Tu vai ter mais dor muscular de início tardio. Agora, como é que a gente vai lidar com isso? A gente tem que fazer ajuste de volume de carga. Tá? Tem que saber que reabilitação não é um processo do dia para a noite. É muito mais difícil do que ganhar músculo da primeira vez. Então vai levar mais tempo, vai ser mais demorado, mais chato, mais sofrido, sim, mas vai passar. Não é treinar até falha. A tua falha vai chegar muito antes agora. Sim, mas não, Muito antes. Mas não buscar Não dá para ela, buscar né? falha, com certeza não dá para buscar falha. Mesmo sendo mais leve a carga... Começa falhando, né? E vamos... Que maldade. Não. Ele lembrando do último Caralho, treino. Doc. Vou perder a piada. Capaz, perco amigo, mas não perco a piada. E assim, o que seria a falha, né? Quando a gente pensa, vou treinar até a falha. Perda de padrão de movimento. Se o teu padrão de movimento tu já começou a desestabilizar, ele tá tremendo, já é falha. Tu não precisa ter a falha absoluta de não levanta mais. Tá? Isso é um erro. Muitas vezes entender que uma repetição que tremeu mais, ou que tu não progrediu a carga como deveria. Por exemplo, vou fazer um supino. Eu estou empurrando o peso e em algum momento eu percebi que ele voltou para trás. Isso é falha. Tu já treinou até a falha, tu não precisa de mais repetições. Mas o que a gente faz, quantas vezes mais uma rep? Não, me dá mais uma. O teu spotter te olha... Não, eu sei que vai mais uma. Lá em cima e vem, desce com mais uma. Mas vou te dizer uma Eu já coisa. passei da falha. Mas eu vou te dizer uma Aí coisa. eu já passei. Eu agora que tô treinando mais leve, assim, não tô Fofo. com muita falha. Pô, é chato daí. Pá, É bem chato. é chato, não dá vontade de ir na academia. Dá vontade de ir embora no Tem meio que do voltar a treino. treinar até a falha, então. Porque se o cara não dá-lhe aquelas últimas que... Porque assim, ó, acho que é muito porque não libera muita adrenalina daí. Aí o treino fica muito monótono. Sim. Quando tu não busca... Existe isso. Tá? Na academia, na musculação, no crossfit não precisa ter... No CrossFit até existe isso também. Quando tu treina com uma carga menor, pensando que eu quero diminuir um pouquinho a tonelagem do treino. Por exemplo, se eu vou fazer um treino de grande volume de levantamento terra e tu não tá te sentindo tão bem assim, por razões, não comi direito, não dormi direito, vou treinar mais leve. Tu sai com aquela sensação de que as pessoas falam da academia, tô me sentindo bem, tô leve, treinei hoje. Isso pra quem gosta de treinar pesado é um dos piores pecados que existem. Assim, como assim tô leve, tô me sentindo Perdeu bem? uma hora, irmão. O cara que ele fala, treinei de manhã e chego bem no trabalho. Eu chego Eu lesado. chego lesado, prostrado, mal. Não é, tá ligado? Até eu conseguir voltar a energia pra tocar o dia é um problema. Mas a gente que gosta de treinar e gosta de treinar pesado, é uma frustração.
alimentação, né? Sim. Mas é que daí... Cada treino é um desafio. né? Mas daí tem suplemento, peptídeo, hormônio. Vamos trazer isso pra roda aqui, Não né? tem coisa mais frustrante Gostou do que gancho? deload, né? Foi bala o gancho. Deload é horrível, mas é necessário. Mas isso não deixa o cara menos cansado, porque daí tu treina mais forte e continua cansado igual. Dizem que tem, tirando toda a parte positiva, né, que esses amiguinhos trazem para os atletas, também tem um lado, um viés de proteção de lesão. Tem alguns peptídeos, tem o tal do BPC 157, que é um peptídeo que o cara, né, tem uma recuperação muscular de tendões muito mais rápida. Eu estava conversando sobre o BPC 157 hoje com a minha sobrinha. Tá? Ela está morando fora e veio me perguntar se podia usar isso. Eu tenho que te dar uma resposta padrão segura. Tá? Como médico. A resposta que a literatura atual me permite. Ainda não é liberado para uso em humanos. Ok. Mas porque Ainda são falta considerados alimentais. Falta evidência de né? segurança, falta evidência de eficiência. Tá? Ainda não foi liberado pelo FDA nem nenhuma outra agência fora do Brasil para uso. Mas Ainda tem um primo tá de um iniciando. amigo meu que Sim, tá sim. consumindo isso aí. E parece, cara, que tá bem, tchê. Olha, eu queria poder te dar uma opinião diferente da opinião de um dono de bar nesse momento. Mas... É que assim, ó, tem, A famosa literatura tem de muita boteco. coisa que algumas coisas vão funcionar, mas elas ainda não. Sim. Vai demorar um tempo ainda. Sim, pra tem ter uma muita coisa que liberação, vai né? vir estudo que é promissor e tudo isso, mas E também não É. funciona. exato. E também tem o lado da responsabilidade do que a gente vai falar para o público hoje. Claro. A gente não pode sair falando bem ou mal de alguma coisa que ainda não foi testado. Pode ser espetacular? Pode. Pode ser tóxico. A gente prova isso depois. E aí? A gente já teve... Decadurabolim. Ajuda? Vamos lá. Nandrolona é um dos ergogênicos mais conhecidos no mundo. Né? Se fosse algo que te faz absolutamente mal, não tinha dose de prescrição para isso. Tem situações clínicas que a gente vai usar isso? Tem. Tá? E a gente precisa separar o clássico, né? Que é o uso médico, a indicação correta daquilo, o mau uso e o abuso. Né? Então, assim, não prescrevo esse tipo de coisa, é totalmente fora da minha especialidade. Tá? Mas se a gente vai reconhecer que isso tem alteração positiva na vida do atleta, muitas vezes tem. A questão também tem efeito colateral. Tá? Tem efeitos que a gente menos espera, tem efeitos cardíacos, tem efeitos até de intestino, isso tem. A questão procure a orientação certa de quem está trabalhando com isso para saber qual é o teu momento e o que tu precisa. Tá, vou tirar então essa parte Eu tomei polêmica. Deca quando eu comecei a ficar ruim do ombro, não mudou nada. Nada? Continuou ruim igual. Tá, então eu vou buscar um troço menos polêmico. Colágeno tipo 2. Boa! Tu ia falar em coisa menos polêmica? Não, mas Tem polêmica, esse- mas essa dá pra falar tranquilo. esse tá entendeu? tranquilo, esse é extremamente tranquilo, tá? Até estudo recente ali, a posição da AAOS, a American Academy of Orthopedic Surgeons, recomenda que tu não use. Pois é, cara, isso é muito louco. Glucosamina e A mesma coisa, condroitina, glucosamina, mesma coisa, condroitina, né? diacereína, todos esses suplementos eles estão numa situação de não existe benefício comprovado. Tá? Ou seja, em alguns casos, o que eu digo para o paciente? Olha, mal não faz, é um suplemento alimentar. Alguns pacientes dizem que tem melhora da dor usando todos esses suplementos, aí vamos botar tudo num saco só, Então tá? acho que é placebo? Não. Ó, acredito que alguns pacientes têm benefício para isso. Agora, a questão é quais pacientes e por que a gente ainda precisa melhorar Entendi. isso. Tá, talvez as bases bioquímicas lá que o representante do laboratório vem nos vender, elas estejam certas. Pode ser. Só que a questão é que em alguns pontos de artrose, tá, se eu vou pegar um paciente com artrose de quadril e de joelho mais avançado, não adianta mais usar isso. Mas para o paciente que está começando com doença de cartilagem, talvez uma condromalácia inicial, Manda um doisinho no ombro. talvez para o paciente num quadro mais inicial, ele pode ajudar sim. Mas assim, se a gente vai voltar para as entidades que referendam o uso disso, hoje não tem evidência para isso. Diferente do outro, né? Porque esse aí não tem evidência, mas já foi feito vários estudos. Sim, já fizeram um monte de estudos. Diferente Exatamente, é o do oposto. peptídeo, isso que é importante a gente Isso, falar sempre, eles estão né? em dois pontos diferentes no mundo, na história, na linha de tempo. O BPC 157 ainda não tem estudo. Ainda não sabemos para onde ele vai. Nem nome tem, né? Já conhece a BPC 157 É mais ou menos isso. E condroitina, glucosamina, diacereína, colágeno tipo 2, eles já passaram uma série de estudos que não mostrou muita diferença. Então, em relação custo-benefício, vale a pena você fazer o seu paciente gastar dinheiro com isso? Não. Não vale. O que eu li muito é tipo,
O corpo não sabe exatamente, que legal, tem essa proteína aqui, vou mandar direto ela pra... Vai metabolizar, vai passar pelo teu intestino, vai ser digerido, vai ser absorvido. E vai pra onde estiver precisando. Exatamente, vai pro teu cabelo, pra tua unha, pra tudo. Ou seja, come carne. Com certeza. Se tu tiver que pegar uma orientação de saúde isolada entre atividade física e alimentação, pra mim seria coma carne. Coma carne, pô. Não tem erro. Tá? Essa é a melhor coisa que eu posso dizer pra qualquer um. Churrascaria hoje? A gente vai se encaminhando aqui pro final, mas aqui eu quero também valorizar. Deixa eu botar esse negócio aqui pra ficar elegante. Que é? Que homem! Mudou o homem na hora. Se tivesse decalço, então, um sapatinho aqui, ou com a motoca. Recentemente, essa semana aí teve... Tu tá assistindo esse episódio. Há 2 semanas atrás, teve o lançamento de uma marca de óculos top aqui, do meu irmão Renan. Queria que tu falasse aí, cara, um pouquinho sobre isso. Pô, obrigado aí. Ele nem me contou que ia puxar o tema aqui. Bom, eu e minha mulher, a gente fundou a nossa marca, inauguramos a Bruna, doutora Bruna, Hernan Eyewear. Quem estiver acompanhando aí pode nos seguir no Instagram. E fizemos o lançamento aqui no estúdio da ProHub. Foi lindo. Vitor, de novo aí, obrigado aí por ceder o espaço. Cara, ficou mais bonito e mais lindo do que eu imaginava que ficaria. Então foi um dia muito especial, foi bem legal. E é isso aí, galera. Quem busca aí, quem precisa de óculos, tanto fazer um óculos aí de grau, quanto um solar, a gente tem todos os modelos. A gente trabalha aí com uma estética de óculos bem elegantes, aí, então quem quer levar vintage. O seu visual, uma pegada mais retrô, vintage, né? Então quem quer levar aí seu visual, ficar aí mais elegante, bonito, bonita, nos acompanha aí, Hernan Eyewear. @ Hernan Eyewear. E também tem um site, né, para fazer as compras. Isso, ali entra no Instagram, né, vai estar na bio direto o site, né, mas o site é o mesmo nome, né, www.hernaneyewear.com.br. Irmão, tá lindão, hein? Obrigado. A observação que eu vou fazer é que não vejo nada de antigo nisso aí, cara. Isso aí era algo totalmente normal pra mim. É óculos da minha idade. Então, assim, pra mim isso é moderno, cara. Esse que o Vitor tá, por exemplo, ele é uma releitura contemporânea de um aviador mais antigo, né? Então a gente deu uma modernizada em alguns pontos e trouxemos essa releitura aí em acetato, né? Brabo, Brian! Pode colocar a música do Top Gun. Bom, Doc, acho que tem algumas coisas que tem que ser muito reconhecidas, assim. Quando rolou a parada, né, simplesmente eu tava com processo de dor, eu saí de um dos sábados aqui na gravação do podcast, fui treinar, era dia de treino de peito, mais feliz da vida, né? O melhor treino da semana. Dia feliz. Cheguei, coloquei meu peso no supino para começar já o aquecimento, já estava aquecendo com 20 de cada lado. E aí, é por isso que lesionou, né? Aquecendo com 20 de cada lado. E que eu fui levantar e senti que a esquerda não acompanhou a direita, que eu tive que baixar a carga e treinei até o fim com as cargas muito menores. 2, 3 dias depois, essas cargas diminuíram mais. 2, 3, 4 dias depois, um dia eu acordei de manhã, fui mexer a mão no cabelo e não conseguia erguer o braço até lá. Então, assim, em qual cabelo? No cabelo! Cara, nós estamos na TV, daí tu tá querendo me queimar Brasil? Tu sabe que treta viraliza, né? Vamos fazer o que agora, tio? Como é que eu continuo? Tava todo uma narrativa. Tava emocionado. Emocionado. Eu vou pensar numa partida. Tu tem certeza? Vai vir! Eu não posso falar muito de cabelo, mas. Não começa. Não começa que não vai ser por aí. Nós vamos mais forte. Mas seguindo. Então, quando isso aconteceu, como eu tava num processo muito focado mesmo, já tinha conquistado uma massa magra e tal, com medo do que estava acontecendo. Primeiro me preocupei com a parte muscular e treinamento, mas passando 2, 3 dias, minha preocupação já era funcional de vida, né? Sim. Lavar a cabeça, pronto, tá? Não cabelo. Cabeça, escovar os dentes, pegar um prato no armário, isso tudo já não era possível, eu não estava entendendo nada. Eu busquei outros profissionais.
cara, sabe, o papo era, tá com capsulite adesiva, capsulite adesiva, capsulite adesiva, capsulite adesiva, capsulite vai ficar 3 anos assim. Esse era o papo, entendeu? Pô, cara, chegaram a me falar que até 3 anos, o cara, né, Doc? Entrei em depressão, é óbvio. Não. E logo o Thiago falou, cara, eu tenho um cara pra ti, é nesse cara que tem que ir. Fui buscar o perfil do cara, o cara shapeado, fazendo aqui, ó, com um baita de um peso lá em cima. Eu falei, esse cara vai entender minha dor, né? Esse cara vai entender minha dor. E aí eu cheguei lá e foi batata, assim, tu deu na lata, cara, é isso. E logo se comprovou. Então, assim, parabéns, Doc. Como é bom quando o cara chega. E outra, tu teve empatia. E é sobre isso, sabe? Ele teve empatia, ele viu que eu tava mal, ele começou a dizer, vai melhorar, tu vai voltar, sabe? Então, assim, isso foi muito importante. Essa coisa que às vezes o médico não tem tanto, né? Tipo, puta, cheio de paciente, tá rodando o negócio, plano de saúde, sabe? É a verdade, é assim acontece. Que é a verdade. Então, assim, quando um troço funcionou diferente, contigo foi diferente, parabéns, puta profissional. Obrigado. Quero que tu diga aí pras pessoas, deixe uma mensagem final do programa. A gente sempre conversa com quem é de fato a galera que nos assiste, assim, sua grande maioria é pessoas que estão tentando tirar a bunda do sofá e começar a fazer alguma coisa, ou que estão fazendo, falham, sabe, retrocedem, começam de novo, tanto na parte de dieta quanto na parte de uma atividade física, seja ela qual for, querem transformar, querem mudar, estão preocupados com a longevidade delas, então buscando para sua área, que é super importante ligada a isso, e também a tua conexão com a atividade física, uma mensagem para essa galera que está querendo começar ou seguir aí. Oi, pessoal, tem tantas coisas que a gente podia dizer, mas eu não sou um filósofo, tá? Nem de longe. O ortopedista é uma desgraça. Cara, lembra sempre o seguinte, treinar cansa, treinar às vezes até dói, sofá mata. Tá? Então, assim, vai ser difícil na jornada? Vai. Como no teu caso, tu tem altos, baixos, vai ter momentos que tu vai ter vontade de desistir, vai ter momentos que fazer atividade física literalmente vai doer um inferno, mas tu precisa ir lá todo dia. Tá? E a atividade física, hábitos de vida saudáveis, eles não são conquistados do dia para a noite. Não existe nenhuma pessoa que consiga se manter motivado o ano inteiro. Isso é impossível. Tá? O que dá para fazer é disciplina. Disciplina se constrói. Dia após dia, ato após ato. Se tu vai comer direito, cada refeição tua tem que ser consciente, tu tem que pensar o que tu tá fazendo. Se tu vai pra academia para treinar, que tu faça o teu melhor treino daquele dia. Às vezes o melhor vai ser uma bosta, mas aquele dia vai ser o melhor que tu tinha para dar. Tu vai construindo isso tijolinho por tijolinho. Consistência de fazer isso. Tá? E a disciplina, a gente tem, para todos os mortais, né? A gente pensa, a gente tem muita disciplina no nosso trabalho. Seja lá o que for que você faz da vida. Tu tenta chegar no teu trabalho e fazer o melhor todos os dias que tu tem para fazer. Por que tu não faz isso com a tua melhor ferramenta de trabalho, que é o teu corpo? É a ferramenta de trabalho que vai te acompanhar depois da aposentadoria. É a ferramenta de trabalho que vai te tirar da cama quando você tiver 90 anos. Tu prefere ficar acamado? Ou prefere hoje sofrer um pouquinho na academia e fazer um agachamento mais pesado? E que vai te deixar bonito pelado, né, Doc? Também tem isso. Importante, é extremamente importante. Tá? O que acontece? É muito fácil se jogar no sofá, eu brinco da proteção, vou me enrolar no plástico bolha, botar um capacete e vou ficar vendo televisão. Não vai se machucar nunca. Mas o que tu vai tirar disso? Tu vai tirar a articulação que não funciona mais, não vai ter musculatura, vai ficar sarcopênico, vai ficar preso na cama, dependente dos outros. Bom, eu ainda prefiro todos os dias sair da minha casa, gastar 1 hora com o meu treino. Entrar no risco. Tá? E é o que eu falo, não é nem gastar 1 hora, é investir 1 hora por dia do meu treino em mim. Tá? Mas é uma escolha diária. E fora que chega no momento, pelo menos de uma galera que eu converso, e uma situação pessoal também é impossível de largar agora. Pra mim é um dos melhores momentos do dia, tá ligado? Então, não sei se eu tô fazendo coisas ruins em outros momentos, mas é o melhor momento do dia quando eu entro na academia, e o melhor que esse é quando eu saio dela, tá ligado? Aí a minha... O ex-milico que tem aqui dentro vai te responder. Se a academia é a tua melhor hora do dia, tu tá treinando leve. É pra ser horrível. Pode ser. Mas é o ombro. Tá. Eu tenho uma desculpa. Tem uma boa desculpa. Senhores, deixa aí um recado. Cara, vou complementar uma coisa que o Doc disse aqui, que é o seguinte:
Cara, na verdade, tudo é difícil, eu acho. É difícil ficar gordo e doente, é difícil ir pra academia, sempre com afinco. Cara, tudo é difícil. Qual o difícil tu vai escolher, né? Exatamente. Então, hoje eu vou deixar essa mensagem filosófica. Hoje veio, hein, papi? Tu não é adivinho? Essa foi filosófica na alma, cara. Mas é uma grande verdade, né? Tu vai escolher qual é o boleto que tu quer, né? Exatamente. Depois das mensagens do Felipe e do Renan, fica até difícil complementar, né, cara? Porque foi dito tudo, né? Complementa com alguma das tuas analogias com veículos. Sempre funciona. Com um Mustang V8. De surpresa agora não sai nenhum. Cara, todas as analogias que ele fez, cara, é tipo carro. Aí ele busca uma história do carro e traz pra vida, o cara fica, caralho, é isso mesmo. Se tu deixar um Mustang V8 parado na garagem, vai correr as peças, vai estragar tudo. Cara, o motor vai ficar sem bateria. Bem mais caro pra botar ele pra rodar de novo, exatamente. Né? Carro parado é pior do que carro usado. Isso aí a galera não sabe, né? Tá aí, ó, uma analogia. Manutenção. Né? Treinar é como dar manutenção ao teu carro. Se tu não der manutenção, tu vai gastar muito mais na frente para arrumar depois do que estragou. Toda a vida. Né? E é o que acontece com saúde. E talvez não arrume né? todo ele. Se né? tu não te cuidas, tu não te tratas, não faz o teu exercício físico, a tua manutenção, lá na frente tu vai gastar 10 mil reais por mês em farmácia comprando remédio para tratar um monte de porcaria. O custo da doença é muito maior do que o custo da saúde. Sem dúvida. Que gasolina tu põe no carro? Rango Premium, Podium, gasolina Podium, ou tu fica ou botando ou tu fica botando aquela, comendo porcaria, botando aquela gasolina daquele posto sem bandeira lá, fajuto, né? Olha, não tem gasolina Deca, mas tem aquela Octa Pro, né? Doc, esqueci de pedir. Como é que as pessoas te encontram pra buscar e ver informações? E quem já tá com uma dorzinha, como é que te busca pra tratar isso aí? Tipo, o Renan ele já sai daqui marcando, né? Bom, hoje o Instagram tá aí pra ajudar um monte. Se alguém quiser me procurar, o @drfelipemilak. Fechou. MILHCH, o sobrenome. Meu consultório também. Número, tá? É Trauma Center Davos, ali na Plínio Brasil Milano. Então o número é 33339985. E atendo aqui no Centro Clínico da PUC também, na sala 206. Perfeito, que foi onde eu vim. Me achou. Senhores, muito obrigado pela presença de vocês. Valeu, a gravação ela é feita num sábado, começamos aí 13h. A gente tá fazendo e a gente faz isso com carinho para vocês que estão em casa aí. Estão em casa é meio coisa de Globo, né? Vocês estão aí atrás dos dispositivos da sua tela, assistindo o horário e o momento que for. Obrigado por ter chegado até aqui. Se tu chegou até aqui é porque tu sabe que esse conteúdo, ele tocou em ti de alguma forma, ele tem relevância, então pega e já encaminha lá no WhatsApp, no grupo, para aquele teu parceiro, tu diz, escuta isso aqui, cara, sai do sofá, vai lá, ou vai ver esse teu problema no ombro aí, ou vai cuidar do teu treinamento, porque é sobre isso, e é para isso que a gente tá aqui. Obrigado mais uma vez para quem tá em casa assistindo pelo canal Market, para quem tá assistindo ou escutando a gente pelo Spotify, ou nos assistindo no YouTube. Um beijo para vocês, até semana que vem. Tchau!